Boa madrugada. Não é madrugada? É dia? Então, bom dia, se não boa tarde, se não boa noite. Mais uma aula de cinemática. Essa aula de cinemática ela é a sequência da aula anterior. A gente estava falando de movimento circular uniforme e a gente vai falar hoje de associação de polias. Todo mundo já andou de bicicleta na vida, eu acho, se não andou, deveria andar. E esta associação de polias nada mais é do que a associação das coroas lá, né, da bicicleta. Trocar a marcha lá na bicicleta significa exatamente tu trocar a correia de uma polia para outra, mudando o raio, mudando tudo. Então, o que tu faz lá é alterar a velocidade da bicicleta de acordo com esta nova associação de polias que tu, né, mandou fazer lá através do teu comando. Bom, nós temos dois tipos de associação de polias. Essa aqui que a gente está vendo, que é, né, através de uma correia ou através de contato, né? Então, no exemplo clássico de engrenagens, né? Todo o raciocínio é o mesmo, a única diferença nós vamos falar lá no finalzinho, mas né, já podemos observar aqui, é que num caso as polias vão girar para o mesmo sentido, e no outro, enquanto uma gira num sentido, a outra gira no outro sentido. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, sentido horário, então esta no sentido horário, esta também. Se a grande aqui no outro exemplo está no sentido horário, a pequena, por causa do contato, vai girar no sentido oposto. Esta é a única diferença, mas que de repente pode aparecer numa questão lá. Tranquilo? O importante daqui é o seguinte. Imagina esta situação aqui, que talvez é a mais fácil da gente, né, visualizar no dia a dia. O que acontece se esta polia grande der uma volta completa? A pequena vai girar mais ou vai girar menos para acompanhar? É só tu imaginar que enquanto essa dá uma volta, a de trás, a pequenininha, vai ter que dar mais voltas para poder acompanhar o movimento. Logo, enquanto, por exemplo, essa aqui dá 2π radianos por segundo, essa aqui vai ter que percorrer mais do que 2π radianos no mesmo segundo, tranquilo? Logo, a frequência da poliazinha pequenininha vai ser maior, ela vai girar mais rápido, tranquilo? Que é o que está escrito lá, ó. Frequência da polia 2, né, que é a pequenininha, maior do que a frequência da polia 1. Mas maior quanto? Vai girar mais, mas mais quanto? Vai girar mais quanto menor for o raio. Quanto menor for a polia, mais ela vai ter que girar para acompanhar. Tranquilo? Quanto maior for a polia, menos, até que imagina o seguinte, se nós temos as duas polias iguais, alguém vai girar mais rápido? Ninguém vai girar mais rápido. Isso é o que está escrito aqui embaixo. Se o raio da polia 1 é maior, a velocidade angular vai ser menor para compensar. Quanto menor for o raio da polia 2, portanto, quanto menor for a polia, mais rápido ela vai ter que girar, portanto, maior vai ser a velocidade angular para compensar essa história. Tranquilo? Isso significa o quê? Que a gente vai ter esta relação aqui, ó. A velocidade linear na 1 é a mesma velocidade linear da 2. Quer entender melhor? Isso aqui não é um exemplo lá da bicicleta? Tu faz a modificação nas polias para isso aqui fazer a roda girar, tranquilo? E a roda vai empurrar o chão lá e vai fazer tu andar na bicicleta. Então, tu altera aquilo ali para mudar, no final das contas, a tua velocidade na bicicleta. Certo? Logo, toda a bicicleta tem a mesma velocidade. Certo? Outra maneira de enxergar é, se tu pintar aqui um pedacinho da correia da bicicleta ali de rosa, em homenagem ao professor de matemática. O que vai acontecer ali? Ó? Tu vai, conforme está ocorrendo o movimento, tu vai observar aquele pontinho rosa passando pela 1, passando pela 2, sempre
com a mesma velocidade. Tranquilo? Isso é a velocidade linear das duas polias que é a mesma. Uma terceira maneira de entender é que, a partir desta velocidade linear, é que eu vou ter essa variação. Aquela que tiver menor raio vai ter maior velocidade angular, ou seja, vai girar mais rápido para compensar e vice-versa. Se a gente pensar agora no outro tipo de associação de polias, que são os movimentos concêntricos, como é que aparece numa questão? Um disco que está girando e tem duas moedas, A e B. É um carrossel que tem o cavalinho de dentro e o cavalinho de fora. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. De maneira que aqui, ó, é o mesmo eixo para as duas trajetórias, a trajetória de A e a trajetória de B. Vejam que, se tu colocar um polidense aqui no meio, tá? Aí tu coloca um professor aqui que vai girar ao redor do polidense. Qualquer um aí que vocês imaginem. E aqui tu coloca outro professor ao lado do primeiro para girar ao redor do polidense também. Outro aí que vocês possam imaginar. Vamos supor que o primeiro professor aqui, ó, dê uma volta completa no polidense. Tranquilo? Quando o gyro chegar aqui no final, o outro professor vai estar ao lado ainda. Tranquilo? Ou seja, quando o gyro completar aqui 2π radianos, tá? O Xande aqui também vai ter completado 2π radianos. No mesmo tempo, eles chegaram juntos. Tranquilo? Então pensa, se um completou uma volta em 1 segundo, o outro também completou uma volta em 1 segundo. Qual é a informação fundamental dessa associação aqui? É que a velocidade angular do gyro é igual à velocidade angular do Xande. Certo? Significa o quê? Uma consequência lógica é que eles dão o mesmo número de voltas por tempo. Ou seja, as suas frequências são iguais. Certo? O que muda de um para o outro? O Xande que tem um raio maior, que está mais por fora lá na trajetória, ele vai ter, para conseguir chegar junto, que correr mais. Este correr mais significa que aquela velocidade linear dele será maior. Lembra da aula passada que a velocidade linear era 2πrf? 2π da trajetória circular, r do raio e f da frequência. Ou seja, a gente já sabia desde a aula passada que quanto maior o raio da trajetória, maior é a velocidade linear. Tranquilo? E aqui está, né, tá sendo usado isso para a gente entender essa relação. Então, quanto menor o raio, menor a velocidade linear. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Mas lembrem que as angulares são iguais. Tranquilo? Barbada? Então, na nossa cola, o que nós vamos prestar atenção? Bom, é claro que nós vamos, primeiro prestar atenção em que tipo de transmissão a gente está falando. Se é por correia ou contato, que são, lembra, mais ou menos a mesma coisa, só não é a mesma coisa porque enquanto as duas giram para o mesmo lado em uma, na outra giram em sentidos opostos, ou concêntricos, tá bom? E aí nós vamos prestar atenção em qual grandeza é igual. Para partir dali o nosso raciocínio, tranquilo? Então, quando a associação é por polias, a velocidade linear é igual numa polia e na outra. Aí nós podemos usar essa relação para começar o nosso raciocínio. Se é o movimento concêntrico, enquanto um completa uma volta, o outro também vai completar a mesma volta no mesmo tempo. Então, a velocidade angular é que é igual para os dois discos ou para as duas trajetórias. Certo? Era isso por hoje. Então, até a próxima aula. Beijo, valeu!